Eu vou abrir a água para o profeta porque eu quero ganhar o galardão do profeta. Pastor Silvio, Deus abençoe. Te use poderosamente, tá bom? Fica à vontade. Eu acredito que o microfone vai funcionar. Então entrega outro para ele lá. É melhor do que... Então, eu me sinto honrado de estar nesta noite aqui, ter sido convidado para estar falando algo da parte do Senhor. Então, agradeço a Deus pela vida do pastor Moisés. Eu nem lembrava dessa conversa, né? E uma coisa assim importante, né, do que o pastor Moisés falou, irmãos, é que a gente não consegue lembrar de tudo que a gente já ouviu, mas a gente sabe que são essas coisas que têm nos mantido até hoje aqui nos caminhos do Senhor. Porque o Senhor guarda o nosso coração, e quando a Bíblia nos fala que o Espírito nos faz lembrar daquilo que o Senhor nos tem falado, tem coisas que nós nos esquecemos, mas o Senhor, quando nós precisamos, Ele nos faz recordar. Então tem coisas guardadas aí no seu coração, irmãos, que em algum momento o Senhor te faz lembrar. Coisas que você não sabia, coisas que você não se recordava mais, mas Deus faz isso, né, irmãos? Então nós simplesmente temos que saber no que nós estamos crendo nas Escrituras, estamos crendo na Palavra de Deus, e isso tem nos mantido em pé, né? Graças a Deus. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Moisés. Nessa noite, o pastor Wagner Belmudes, com sua esposa. Um prazer estar revendo os irmãos da nossa região, né? Fico feliz. Está comigo aqui minha esposa, os irmãos de Carapicuíba que já foram apresentados. E está ali atrás o meu irmão, que alguns não conhecem, né? Que veio conosco nessa noite, Paulo, que é o meu irmão. Ele tem o costume de falar que ele é meu irmão, ele é mais novo do que eu, tá, irmãos? Então, não vou falar nada, não. Uma alegria tê-lo aqui também. Amém? Eu quero, irmãos, falar da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por essa igreja. Foi aqui que o Senhor preparou, que nós fizéssemos alguns anos atrás o nosso curso de teologia. Nós começamos com duas unidades, né, de ensino, uma aqui no Morro Doce, outra em Carapicuíba, e houveram algumas desistências, né? Nem todos eram da nossa igreja, alguns eram de outros ministérios que estavam fazendo com a gente, e por causa de ter diminuído a quantidade de alunos, tanto aqui como lá, houve um consenso de nós juntarmos todo mundo aqui no Morro Doce. Nós passamos aqui algo em torno de uns 3 anos, né? O presbítero Manuel estava com a gente, né? Com a sua esposa. O presbítero Honório também estava com a gente, com a irmã Jovita, né? E alguns dos irmãos aqui. Foi um momento assim muito especial para nós, e a nossa formatura foi aqui também. Então, eu não conheço essa história toda que o pastor Wagner conhece, mas eu conheço um pouco da história do Morro Doce, participei um pouco do que aconteceu nesse lugar, e louvo a Deus por estar aqui nessa noite junto com os irmãos. Amém? Eu quero, irmãos, convidá-los para nós lermos um texto da palavra de Deus. Eu recebi esse convite do pastor Moisés, e Deus colocou algo no meu coração já pouco depois, tem ficado no meu coração até hoje, então é isso que eu quero compartilhar nessa noite. Te convido para abrir em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós não estamos hoje com a presença do pastor Orlando aqui, mas ficamos felizes de estar
com a presença da irmã Solange aqui, a Bruna, né? São da família, né? Que representam o nosso pastor. Deus abençoe, um abraço para ele, tá bom? Glórias a Jesus. Lucas capítulo 19, eu quero ler, irmãos, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Esse texto que nós estamos lendo é do último momento em que Jesus ele vai passar pela cidade de Jericó. Jesus ele estava a caminho de Jerusalém para a festa da Páscoa, quando aqui é a mesma semana em que ele seria morto. Ele, estando a caminho de Jericó, ele tem aquele encontro com o cego Bartimeu. A Bíblia nos fala ali de Jesus sendo acompanhado por uma multidão, e aquela multidão estava ali tentando convencer a Bartimeu de que não incomodasse a Jesus, que se calasse. E ele teve ali aquela coragem, aquela ousadia, aquela atitude de gritar cada vez mais alto até que Jesus o manda chamar, ele é curado ali. E agora Jesus, ele chega e ele entra em Jericó. E agora nós vemos um outro personagem sendo mencionado aqui, que é o Zaqueu. E eu quero, irmãos, dentro dessa ministração, falar de um tema, o tema que eu quero assim abordar é descobrindo oportunidades. Zaqueu, ele vê, né, que aquela multidão está entrando dentro da cidade, porque aquelas pessoas estão acompanhando Jesus, Jesus está no meio delas, e Zaqueu, ele tem uma curiosidade, irmãos. Ele tem o desejo de saber quem é Jesus. Esta é a situação. Nós não vemos aqui Zaqueu querendo ser discípulo de Jesus. Nós vemos ele aqui, por enquanto, querendo saber quem era Jesus. A Bíblia nos fala que ele era um homem rico, ele era chefe dos publicanos. Então, o prestígio dele, irmãos, naquela cidade, diante dos judeus, era praticamente nenhum. Os judeus não tinham um bom conceito com relação aos publicanos, que eram os cobradores de impostos, que recebiam os impostos do povo para entregá-lo a Roma, né? Então, Zaqueu, ele era o chefe desses publicanos, ele era a pessoa encarregada de fazer com que essa cobrança de impostos acontecesse sobre aquele povo. Ele não tinha um prestígio, mas ele era um homem rico, e era um homem que, quando ele sabe que Jesus está ali, porque Jesus, o nome dele se falava em todo aquele lugar, então as pessoas sabiam alguma coisa a respeito do que Jesus estava fazendo. Agora a curiosidade dele é saber quem é Jesus, quem é essa pessoa. E ele encontra uma situação difícil. Ele tem diante dele aquela multidão, ele não consegue avistar entre a multidão quem é Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura,
Então ele tinha dificuldade de conseguir ver entre a multidão. E a primeira coisa que eu quero assim mostrar nessa palavra, irmãos, que a gente pode refletir nessa palavra, é como nós lidamos com as nossas dificuldades. No começo desse ano, nós iniciamos o ano de 2022 com a campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. O tema era, o tema que nós tivemos na nossa campanha aqui, da nossa regional, foi Tende Bom Ânimo. Lembram disso? Amém? E esse texto, esse tema está baseado no texto de João capítulo 16, versículo 33, onde Jesus diz aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Nós, irmãos, sabemos que sempre vamos encontrar em algum momento da nossa vida dificuldades, aflições, momentos difíceis, né? Nós estamos aqui nessa igreja que está comemorando 39 anos de existência. Eu creio que esses 39 anos não foram sempre anos fáceis. Muitas vezes deve ter havido dificuldades. Essa igreja, quando ela foi iniciada, talvez não tenha sido algo fácil de acontecer. Talvez muitas coisas aconteceram ao longo destes 39 anos, mas essa igreja permanece aqui para a glória do Senhor Jesus. Porque é propósito de Deus, é uma obra do Senhor, é o que o Senhor fez. E alguém nesses momentos de dificuldades, as pessoas que viveram momentos de dificuldades, souberam lidar da maneira correta para permanecerem firmes, porque esta obra continua neste lugar. E o nome do Senhor continua sendo glorificado aqui. Mas nós, irmãos, enfrentamos problemas, nós enfrentamos dificuldades. Esse homem, Zaqueu, ele se depara com uma dificuldade. Ele primeiro enxerga que ele não consegue ver Jesus por causa daquela multidão. E ele também, ele encontra nele mesmo uma limitação. A sua condição era limitada. Ele tinha duas opções. Ou ele desistir, porque ele não ia conseguir ver Jesus. E se ele tentasse acompanhar aquela multidão, até aquela multidão ir embora, isso não iria acontecer, porque aquela multidão era a multidão que estava indo para Jerusalém. Eles estavam cruzando Jericó e eles iriam até Jerusalém, estavam indo para a festa. Aquela multidão não ia embora para que Zaqueu então pudesse ver quem era Jesus, se Jesus ia ficar ali, ele pudesse conhecê-lo. Então ele tem uma atitude. E é por isso que eu estou abordando esse tema, irmãos, porque Zaqueu, em meio à dificuldade, em vez de desistir, ele descobre uma oportunidade. Ele descobre que há uma maneira dele conseguir ver Jesus, porque embora ele pudesse estar tendo todas as razões, tendo as justificativas para poder desistir, ele entendia que havia uma forma dele conseguir ver quem era Jesus, se ele tivesse uma atitude. E é isso que às vezes Deus permite que aconteça na nossa vida, irmãos. Deus coloca às vezes situações que são difíceis para que a gente descubra que Deus tem sempre uma outra saída. Deus tem sempre para nós uma alternativa. A Bíblia nos fala, por exemplo, daquele povo lá no Egito. Desde que Moisés chega diante de Faraó, a palavra dele diante de Faraó é para que ele deixasse aquele povo livre para poder adorar ao Senhor. Era sempre essa a palavra de Moisés diante de Faraó, porque ele queria que aquele povo tivesse a liberdade de poder adorar o Senhor. Não havia liberdade para adorar o Senhor estando debaixo de um jugo como aquele que aquele povo estava tendo ali no Egito. Mas quando Deus ele permite que aquele povo atravesse o Mar Vermelho, e eles chegam do outro lado, o mar se fecha sobre os egípcios que vinham em perseguição a eles, e eles agora veem que os egípcios estão mortos, por causa que eles não escaparam quando Deus fechou o mar. Então eles tiveram uma oportunidade de descobrir que agora eles tinham liberdade para adorar o Senhor. Deus, antes disso, tinha permitido que o povo passasse medo, que o povo tivesse se sentindo encurralado ali diante do mar, e com os egípcios vindo ao encalço deles. Parecia que não tinha saída, mas Deus, ele deu ao povo uma oportunidade deles descobrirem que havia liberdade para se adorar ao Senhor.
Não era uma liberdade para eles viverem da forma que eles queriam. Deus os trouxe para ser o seu povo, para lhe adorar, para lhe servir. Mas eles não estavam sendo oprimidos para isso. Eles estavam libertos. Havia uma liberdade para se adorar ao Senhor. Deus permitiu, por exemplo, quando Herodes mandou matar a Tiago, a espada, a Bíblia diz que isso agradou os judeus. E então ele dá uma ordem para que Pedro também fosse preso. E por ser a semana da festa, né, dos pães ázimos, de ser depois da Páscoa, ser ali a semana da Páscoa, ele então mantém Pedro preso na prisão, né? Hoje nós poderíamos dizer que seria algo semelhante a uma penitenciária de segurança máxima. Não havia meios de Pedro escapar, não havia recurso da igreja de fazer uma manifestação pacífica, pedindo a libertação de Pedro, ou eles protestarem de alguma forma para que o rei se sensibilizasse. Eles não teriam nem apoio de outras autoridades para fazerem isso, mas eles sabiam que eles podiam orar a Deus, que havia uma oportunidade de que o Senhor poderia fazer alguma coisa. Eles tinham todos os motivos, irmãos, para pensar: Deus não quis livrar Tiago. Deus deixou que Tiago fosse morto. Deus vai também deixar que Pedro seja morto. Eles teriam motivos para pensar assim, mas eles preferiram confiar num Deus que pode livrar quando Ele quer salvar. E eles clamaram, a Bíblia diz que a igreja orou, e a gente sabe, irmãos, pela narração do livro de Atos, qual foi o livramento que Deus deu. Então, quando as situações apertam, quando as coisas se fecham sobre nossas vidas, não é tempo para nós acharmos que nós não temos saída, que nós temos que murmurar, que nós temos que nos desesperar. Mas eu trago isso como reflexão, irmãos, porque Deus, Ele dá para nós oportunidades. A Bíblia nos fala de um Deus que Ele pode, pela nossa fé, nos fazer, nos mover no sobrenatural. Nós vamos aprender a viver coisas que nós não experimentamos antes. Então, todas as aflições da nossa vida são oportunidades que Deus coloca diante de nós. Amém? Aleluias. Então, Zaqueu, ele tem uma atitude. E a atitude não pensando igual à multidão, não fazendo igual à multidão, não tentando ali empurrar as pessoas para tentar chegar onde Jesus estava. Ele sai correndo. Ele vai adiante, ele avista ali um lugar por onde Jesus passaria, e ele corre até aquele lugar, e ele sobe numa figueira brava, porque dali ele conseguiria ver a Jesus. Então a atitude dele é a atitude de alguém que não desistiu de buscar o que ele queria, mas ele é uma pessoa que é persistente, e ele descobriu uma oportunidade. Eu consigo fazer o que ninguém está fazendo, eu consigo correr na frente dessa multidão, eu consigo estar no lugar por onde Jesus vai passar, e quando ele passar por ali, eu vou conhecer quem é Jesus. A gente tem um hino que é conhecido, né, irmãos? Que fala que Zaqueu, ele procurou chamar a atenção para si. Mas não é isso que está escrito aqui. Ele não quis chamar a atenção de ninguém. Ele simplesmente queria saber quem era Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus chega naquele lugar, ele que estava querendo descobrir quem era Jesus, ele acaba sendo encontrado por Jesus. Porque é Jesus quem o avista. A atitude de Zaqueu chamou a atenção de Jesus, porque era a atitude de uma pessoa que persevera. Porque era a atitude de uma pessoa que não desiste diante de dificuldades. E é isso que Deus, irmãos, procura encontrar no nosso coração. Pessoas que mesmo quando avistam dificuldades, têm o desejo de continuar, de encontrar em Deus uma saída, mas é uma pessoa que confia em Deus em todo o tempo. E são pessoas assim que veem muitas vezes a maneira como Deus nos surpreende, porque Deus, Ele é fiel nas suas promessas. Nós não vamos, isso não é uma regra assim, irmãos, de que toda vez Deus vai fazer dessa maneira, mas Deus nos ensina a nós esperarmos nele, a nós confiarmos nele, a nós sabermos que ele tem saída diante de todas as situações. A atitude daquele homem fez com que Jesus olhasse para cima. A Bíblia diz que quando Jesus passa por ali, ele olha para cima, ele faz algo que, irmãos, a gente fica pensando a capacidade, né, a maneira como Jesus
agia, porque ele chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu não sabia quem era Jesus, muito menos poderia imaginar que Jesus sabia o nome dele, não é? Porque ele não foi alguém da multidão que cochichou no ouvido de Jesus, falando assim, aquele lá que está naquela árvore é Zaqueu, é o cobrador de impostos, é o homem rico aqui dessa região. Jesus, irmãos, não precisava que ninguém lhe dissesse nada. O Evangelho de João nos fala que Jesus bem sabia o que havia no coração das pessoas. Em João, no capítulo 2, fala que quando Filipe vai levar até Jesus, não é Nicodemos, é o Natanael. Jesus vai levar Natanael para conhecer a Jesus. A Bíblia diz que quando ele chega ali, Jesus fala assim, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aí Natanael se espanta e fala assim, Senhor, da onde o Senhor me conhece? E Jesus então diz assim, olha, quando você estava debaixo da figueira, antes que Felipe te chamasse, eu tinha te visto. Então, irmãos, Jesus te conhece, Jesus nos conhece, nós não passamos nunca desapercebidos aos olhos do Senhor. Ele não nos conhece só pelo nome, Ele conhece o nosso coração, Ele entende os nossos pensamentos. Ele enxergou naquele homem que era um homem desprezado pelo povo, era um homem tratado como um pecador, era um homem excluído no meio da sociedade. Zaqueu, que era um homem que não tinha prestígio diante do povo, mas Jesus, Ele não olha para aquele homem pelo que ele era diante dos olhos dos outros, dos demais, mas Jesus olha para aquele homem como um coração que estava pronto para ouvi-lo, como alguém que estava com o coração sedento por ele. Embora ele não soubesse disso, mas ele descobre que Jesus faz com que ele se sinta mais importante do que ele poderia se achar. Jesus, ao chamá-lo pelo nome, ao dizer assim, desce depressa, me convém ficar na sua casa, faz com que Zaqueu perceba que Jesus está lhe dando uma importância que ninguém lhe dava. Ele era uma pessoa que não tinha esse prestígio diante de ninguém, mas agora Jesus lhe dá uma honra que ele não esperava. Isso é o que a graça faz, irmãos. Isso é o que nós recebemos de Deus. Nós estamos aqui nessa noite não porque nós merecemos, nós somos abençoados não porque nós merecemos, nós temos a esperança da salvação não porque nós somos bons demais para sermos salvos, não porque nós fazemos coisas que dão a nós o direito da salvação. A salvação é manifestada pela graça de Deus, é algo que nós não merecemos, é algo que nós não temos como pagar, não é algo que nós não temos o que fazer para que nós possamos ter o direito ou mereçamos, mas o Senhor nos dá. O Senhor se compadece de nós. O Senhor, Ele coloca à nossa disposição. Então, quando nós oramos, como nós já oramos nesta noite, e pedimos que o Senhor nos abençoe, e nós vemos uma resposta de Deus, não é por causa de nós merecemos, mas é por causa da graça. Não é por causa que nós conseguimos convencer a Deus toda vez, mas é por causa que Deus honra a fé. Então, quando nós temos fé e sabemos nos achegar diante de Deus com fé, a Bíblia diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas então o que agrada a Deus? A tua fé. A tua fé faz com que o Senhor se agrade da sua vida. E o Senhor, por causa da graça que Ele já manifestou através de Jesus, Ele está sempre perto, nos respondendo, nos ajudando, nos auxiliando, nos dando coisas, nos fazendo acreditar em palavras como essa, assim, que Ele é capaz, Ele é poderoso para nos dar muito mais além, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Irmãos, tem coisas que a gente não pede, tem coisas que a gente não pensa, e Deus é poderoso para nos dar. Isso é graça, porque Deus sabe a nossa necessidade. Ele nos deu o Espírito, e a Bíblia diz que o Espírito, Ele intercede por nós, quando nós não sabemos o que devemos pedir como convém. Então nós temos a ajuda de Deus, nós não merecemos isso, e o próprio Deus age em nosso favor. Então a Bíblia nos fala que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Então nós temos uma ajuda de um Deus que está querendo simplesmente nos tratar como filhos. Aleluias. E nós somos filhos por causa da fé em Jesus. Aleluias. Esse homem, ele é tão surpreendido pela palavra de Jesus, que a Bíblia diz que ele recebe com alegria aquela palavra, ele desce daquele lugar com pressa.
E a pressa, irmãos, que Jesus coloca ali, quando ele fala assim, Zaqueu, desce depressa. Aquele homem já tinha corrido, irmãos. Aquele homem já tinha andado na frente daquela multidão, corrido na frente daquela multidão, só para ver quem era Jesus. Agora Jesus vem e fala assim, desce depressa. É porque tudo aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, irmãos, Ele tem uma urgência. Ele quer fazer algo nas nossas vidas que faz com que a gente não perca oportunidades. E agora, para Jesus, falar com Zaqueu era a oportunidade dele. Eu fico imaginando aquele texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, né, e abrir a porta, eu entrarei, cearei eu com ele e ele comigo. Eu creio que é isso que eu consigo associar com essa forma como Jesus aborda Zaqueu. Jesus bate na porta do coração e Jesus fala assim, olha, eu quero cear com você. Ele ouve a voz de Jesus, ele se alegra com aquelas palavras e ele está pronto para receber Jesus em sua casa. Aleluias. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aquela mesma multidão que havia quase impedido Bartimeu de receber a sua cura, de ser ouvido por Jesus, de ser recebido por Jesus, porque Zaqueu, Bartimeu, por ser cego, ele ouvia as pessoas passando, ele então pergunta e as pessoas falam que é Jesus que estava passando, então ele grita, né, para que Jesus lhe dê uma resposta, para que Jesus lhe ouça, e ele não sabe se Jesus está realmente ouvindo o que ele está falando, se Jesus está perto ali, se a voz dele consegue chegar até onde Jesus está. Então, aquela multidão que quase impede Bartimeu de receber a sua bênção, é a mesma multidão que aqui agora está questionando Jesus. Está aqui dizendo a Jesus, esse homem vai entrar na casa de um homem pecador, esse homem vai comer junto com o pecador, esse homem vai se misturar com alguém que, quem se mistura com essas pessoas se contaminam. Como ele sendo profeta, como ele sendo alguém tão importante, vai se juntar com alguém que é pecador? Aquela multidão, irmãos, representa pessoas que, embora andasse perto de Jesus, não conseguia entender a obra que o Senhor estava fazendo. Nós, às vezes, quando queremos entender as coisas de Deus somente pelo nosso intelecto, somente pela nossa razão, somente pelas nossas percepções, nós podemos falhar muitas vezes, porque a obra de Deus não funciona assim, irmãos. A obra de Deus, nós dependemos de um direcionamento. E a Bíblia nos fala que Deus nos deu o seu Espírito. Jesus diz assim, Ele os guiará em toda a verdade. Nós não sabemos exatamente o que podemos pensar sobre todas as coisas, mas quando nós temos a direção do Espírito, Ele nos leva a andarmos com segurança. Então a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então nós temos que entender que nós precisamos que a nossa vida seja pautada, seja direcionada. Pastor Moisés estava falando das escrituras, das pessoas que conheciam as escrituras por causa da tradição oral, do ensino que um passava para os outros. Como é importante nós conhecermos as escrituras, irmãos. Quando Jesus ele fala para aquele povo ali no último dia da festa, né? Jesus estava indo para uma festa aqui. Quando Jesus ele fala assim, quem tem sede vem a mim, porque quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. E quem não conhece as escrituras, como conhecer Jesus, como as escrituras dizem? Nós precisamos entender que Deus tem uma direção para a nossa vida, e nós precisamos fazer coisas pautadas dentro da vontade de Deus. Porque esta é a forma de nós agradarmos ao Senhor. Agradamos ao Senhor obedecendo a sua vontade. Porque nós oramos assim, né, irmãos? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus, não é isso? Porque nós sabemos que a vontade de Deus é soberana, que a vontade dele precisa prevalecer na nossa vida, mas eu só conheço a vontade de Deus se eu entendo o que as escrituras me ensinam. E o Espírito Santo é aquele que nos ajuda a entender, é aquele que nos dá um direcionamento, nos faz enxergarmos o que a palavra de Deus tem para o nosso ensino. Esse homem, ele foi tocado pela palavra de Jesus. Porque além dele receber Jesus na sua casa, ele tem uma atitude, irmãos. O capítulo que nós lemos aqui, o versículo de número 8, fala que quando Jesus está ali na casa dele, né, na casa de Zaqueu, ele vai voltar para Jesus dizendo assim, Senhor,
eu vou dar a metade dos meus bens, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Sabe, irmãos, esse homem, ele não conhecia o dar, ele conhecia o receber. Ele era cobrador de impostos. Era isso que provavelmente constituía toda a riqueza que ele tinha. Era uma pessoa que fez a sua fortuna baseado em extorsão, como era o que os publicanos geralmente faziam. Mas esse homem tem uma coisa que muda a sua mente, que muda o seu coração. Ele foi alcançado por Jesus, porque a Bíblia não fala tudo o que aconteceu depois que Jesus chama ele, até chegar na casa de Zaqueu, a maneira como ele foi recebido naquela casa, o que Jesus ensinou ali, mas nós vemos que a palavra de Jesus mudou o coração daquele homem, porque aquele homem, ele entende alguma coisa da palavra que o Senhor Jesus fala para ele, e ele agora diz assim: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, eu agora me importo com as pessoas, eu agora não dou valor a tudo que eu construí, porque o Senhor mudou a minha vida. É isso, irmãos, que essa palavra mostra, um homem tocado por Jesus. E ele diz ainda: e se eu defraudei alguém, se eu extorqui alguém, se eu prejudiquei alguém, estou disposto a restituir 4 vezes mais. O que leva uma pessoa a ter uma atitude dessa, irmãos? O que leva uma pessoa a mudar a sua maneira de ser tão depressa? Aquilo que o Evangelho é poderoso para fazer na vida de pessoas. A mudança que Deus faz na vida de uma pessoa é algo extraordinário. É uma forma assim que a gente pode dizer assim, irmão, sobrenatural, porque quem espera de alguém uma mudança tão grande, né? De uma pessoa que já é desprezada por causa da sua maneira, da sua postura entre o povo, mas agora o coração daquele homem está transformado, seus pensamentos são outros, suas palavras são outras, porque Jesus, ele impactou a vida daquele homem. Esse encontro com Jesus faz isso na vida de qualquer pessoa. Quanto mais perto nós estamos de Jesus, mais ele tem poder para nos impactar. Porque o nosso coração, quanto mais nós queremos Jesus, mais nós estamos abertos para entendê-lo. E quando nós compreendemos Jesus, isso vai transformando nossa maneira de pensar. Nós vamos descobrindo coisas que são as oportunidades que Deus nos dá. Porque esse homem descobriu uma oportunidade de ser diferente, uma oportunidade de viver conforme agora aquele mestre espelhava para ele, aquilo que Jesus estava transmitindo para Zaqueu. Ele conseguiu enxergar e ele vê ali uma oportunidade de ser alguém diferente. Então ele diz: Senhor, o Senhor não está me pedindo nada, mas eu vou dar a metade do que eu tenho para os pobres, porque eu penso diferente agora. Essa é a mudança que o Evangelho faz. Sabe, irmãos, a graça de Deus é poderosa, né? A graça de Deus faz coisas extraordinárias na vida daquele que crê. Não é uma atitude de uma pessoa que foi movida por emoção, mas é uma atitude de uma pessoa que creu na palavra de Jesus. Ele creu em Jesus, ele conheceu Jesus de perto. Ele queria saber quem era Jesus, mas agora ele descobre muito mais sobre Jesus, porque ele teve um encontro pessoal com o Senhor. E esse encontro fez com que a atitude dele mudasse. A Bíblia nos fala aqui então, que a palavra de Jesus em resposta ao que Zaqueu fala, é assim: hoje houve salvação nesta casa. A salvação que chegou ali, irmãos, não alcançou só Zaqueu. Jesus fala que aquela salvação entrou na casa. Aquela casa agora foi alcançada pela bênção do Senhor. Aquilo que poderia ser maldição, porque a riqueza que havia naquele lugar era uma riqueza injusta. Aquele homem estava se desprendendo daquelas coisas. O seu coração estava sendo liberto. E uma porta se abriu para que a salvação não alcançasse só a vida dele, mas a salvação entrasse naquela casa. Jesus, ele fala isso, irmãos. A salvação chegou nesse lugar. E ele termina com um texto, né? Lucas, ele vai dizer aqui no versículo 10, o que muitos entendem que é o versículo-chave, é o texto-chave do evangelho inteiro de Lucas. A palavra principal do evangelho de Lucas é o versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não havia ninguém tão perdido quanto Zaqueu, irmãos, naquele lugar.
porque ninguém se importava com ele, ele não tinha prestígio, ele não era bem visto naquela cidade, ele jamais teria oportunidades, ele jamais teria chances. Os religiosos não se importariam com ele, ninguém lhe daria um caminho para ele se encontrar com Deus. Esse homem não era um gentil, esse homem não era um romano, esse homem era um israelita. Jesus vai dizer assim, ele também é filho de Abraão. Ele era um israelita, mas agora Jesus, ele veio buscar o que se havia perdido. Pessoas assim, irmãos, que ninguém dá valor, são essas pessoas que Jesus encontra. São essas pessoas que Jesus nota, essas pessoas que Jesus quer salvar. E talvez entre nós, muitos de nós já fomos assim. Somos pessoas que se entendiam como alguém que estava perdido porque ninguém se importava conosco. Mas hoje a graça de Deus nos alcançou. Aleluias, nós somos fruto da graça de Deus. Nós somos abençoados por tão grande obra do Senhor e o Senhor nos ensina a vivermos assim. Esse homem não deu o seu dinheiro, não deu os seus bens, porque ele estava tentando impressionar Jesus para ser salvo. Mas ele deu os seus bens porque ele havia sido salvo. E esta atitude é de fruto de salvação. O fruto de salvação faz com que a gente ande em boas obras, irmãos. É o que está escrito na palavra do Senhor, que diz que o Senhor nos fez em Cristo Jesus para que praticássemos boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que nós as fizéssemos. Então as boas obras são resultados do fruto da salvação na vida de uma pessoa. Uma pessoa que aprende como agradar ao Senhor, que aprende como servir. E esse homem, ele ganha um coração generoso, um coração que está disposto a dar. Porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, não é verdade, irmãos? Aleluias. Então, eu louvo ao Senhor nesta noite. Essa palavra foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Como o pastor Moisés disse que é uma noite sim para nós orarmos. Eu posso fazer uma oração, pastor Moisés, junto com os irmãos? Vamos orar, irmãos. Vamos orar e eu creio que nós já falamos nesta noite em oração uma palavra de gratidão a Deus. Nós já agradecemos a Deus pela vida de pessoas que oraram por nós antes de nós chegarmos aqui, né? Nós temos que louvar a Deus pelo que Ele fez na nossa vida. Ele nos alcançou com a sua graça. O Senhor está sempre nos dando oportunidades. A palavra dessa noite é que descubra as oportunidades que Deus coloca diante de você. Não se queixe, não reclame, não fique vendo somente dificuldades. Enxergue em meio às coisas na sua vida as oportunidades que Deus coloca diante de você. E Deus vai enriquecer o seu coração como Ele fez na vida desse homem que foi enxergando todas as oportunidades que Jesus ia colocando diante dele. Amém? Pai querido, nós te damos graças nesta noite. Te louvamos, Pai. Te louvamos pela tua obra neste lugar. Te louvamos, Deus amado, porque já havíamos ouvido nesta noite, Senhor, quando estávamos ainda no momento do louvor, algo que, Senhor, manifesta esse entendimento do quanto, Senhor, pelo Teu amor nos alcançou. Nós ouvíamos, Pai, estávamos louvando a Ti, falando desse Teu amor, que o Senhor nos ama. Isto, Senhor, se manifesta em nossas vidas pela obra realizada através de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós somos nesta noite, Senhor, frutos desta obra, desta graça que foi manifestada. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Deus, para aprendermos, para continuarmos aprendendo, para continuarmos entendendo a Tua vontade, para continuarmos, Senhor, descobrindo todas as oportunidades que estão sendo colocadas diante de nós. E nestas oportunidades nós buscamos a Tua glória, nós buscamos exaltar o Teu nome, nós buscamos viver de um modo que engrandeça ao Senhor, que não nos leve, Senhor, a termos atitudes erradas, a termos as escolhas erradas, ó Deus, a seguirmos na direção que não convém, mas nós estamos, Senhor, aprendendo que temos sobre nós, derramado em nós, habitando em nós o Teu Espírito, que nos guia, que nos conduz,
luz, que nos faz entender, Senhor, como podemos seguir de modo a te agradar em tudo. E nós te louvamos nesta noite, Pai, pela tua bênção sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado sobre nós. Eu te agradeço por esta obra neste lugar, te agradeço pela igreja aqui no Morro Doce, Senhor. Eu oro, Pai, para que o Senhor continue fazendo esta obra prosperar, crescer neste lugar, e o teu nome ser cada vez mais engrandecido na vida desses irmãos, Pai. Te louvo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Deus abençoe os irmãos. Pastor Moisés, mais uma vez, obrigado.